Fala, meus amados, graça e paz, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês que nos acompanha agora. Eu me chamo Edenilson, eu faço parte aqui do Vozes do Céu, essa missão que tem o intuito de evangelizar. E hoje, para evangelizar, contando uma história de uma santinha maravilhosa, que eu sou fã dela. E para isso, nós trouxemos Jorge Maria. Jorge, meu irmão, novamente, muito obrigado pelo seu sim e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Salve Maria Imaculada a todos que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, paz e bem. Paz e bem. Né? É uma alegria sempre poder estar aqui e retornar também à cidade ocidental, à casa da mãe. Né? Para quem não me conhece, sou o Jorge Maria, sou membro consagrado da comunidade Refúgio da Imaculada. Amém. Obrigado, Jorge, pelo seu sim novamente. E por que você escolheu Santa Imeuda? Assim, Santa Imeuda para mim, ela representa muito, sabe, na minha vida. Em vários momentos de partilha, de pregações, eu sempre tive esse desejo de tentar encaixar a vida dela nessas pregações, porque ela nos ensina muito com o seu amor a Jesus Eucarístico, né? Sim. E foi algo que presente dentro da minha história, dentro da minha vida, porque eu tenho um amor muito grande pela Eucaristia. E durante mais ou menos aí uns 4 anos da minha vida, eu fiquei impedido, né, pela minha situação perante a igreja, de poder comungar. E por conta disso, eu sofria, eu chorava durante as Santas Missas, porque eu queria estar ali unido a Jesus, né, no seu corpo e no seu sangue em espécie. Então, por isso que eu me apeguei muito e me identifiquei com a história de Santa Imeuda, por esse amor que ela nos ensina a ter. Sim. Santa Imeuda foi uma criança, né? Vou introduzir aqui, você destrincha aí. Santa Imeuda, ela foi uma criança que tinha muita vontade de comungar. Então ela foi uma criança durante a sua vida toda muito obediente, da sua curta vida, muito obediente, uma criança que desejou a Eucaristia desde cedo. Ela era pequena em estatura, em idade, mas grande na sua alma, né? E como você já tinha falado, desde pequeno, desde criança, ela já morria de amores por Jesus, né? Com mais ou menos 5 anos de idade, enquanto as crianças da idade delas, crianças que conviviam ali com ela, gostavam de brincar de boneca, de brincadeiras, o que ela mais gostava era de estar no seu oratório para estar rezando, adorando a Jesus. Então, é muito gratificante ver a história dela e aquilo que ela vem nos ensinar, né? Porque ela tão pequena nos ensina tantas coisas, não ficarmos somente presos à comunhão, mas também a adorar também como forma de gratidão a Jesus. Sim. E que é muito importante, né? Porque assim, com 5 anos de idade, você já tem a certeza do que você verdadeiramente quer, mostra o tanto que ela era diferente perante as outras. Talvez pequena em estatura, como você disse, mas grande em fé. Uma pessoa que era resolvida com a sua fé. Então, com 5 anos... Eu tô falando isso porque tem uma história que conta que com 5 anos de idade, enquanto as outras crianças desejavam brinquedos e brincar, ela desejava ficar diante de Cristo. E engraçado que com 5, 6 anos de idade, ela já recebia visita de uma das irmãs, né? Lá do convento das irmãs dominicanas, porque ela era muito próxima dos pais de Imeuda. E sempre ela falava, né, que queria ir, que ela, já como você falou, essa decisão que já tinha dentro dela de se tornar uma irmã religiosa, e ela tinha isso muito bem formado dentro dela. E amor é decisão, né?
E a gente até isso a gente aprende com essa criança também, né? A ser decidido naquilo que a gente quer, na nossa fé, no nosso propósito. E então a irmã, por algumas vezes, até questionava Santa Imelda, mas por que você quer ir para lá? Você não é feliz aqui? E Imelda falava assim para ela: irmã, eu sou feliz com os meus pais, eu gosto dos meus pais, eu gosto de estar aqui, mas tem algo lá no convento que vocês têm que me atrai, que é Jesus na Eucaristia. Isso novinha. Entre 5 e 6. Então, já tem algo. É porque assim, a vida dela, vocês vão notar conforme a gente for contando aqui, é uma vida muito apressada. Deus tinha muita pressa com ela. Tanto é que ela entra pra ordem, né? Eu até anotei aqui. A ordem Clarissas. Deixa eu ver aqui. Vida do convento ingressou com as monjas Clarissas, em Bolonha, na Itália. Então, ela, com 9 anos de idade, ela já estava decidida ao ponto de deixar a família e viver a vida com as monjas, né? Então, assim, essa decisão pra gente, meros mortais, é muito difícil. Eu tenho um testemunho que ele começa depois dos meus 17 pra frente. Então, a gente vai se ingressando na vida com Deus e vai entendendo o desejo de Deus, a vontade de Deus, vai conhecendo a Deus e se entrega verdadeiramente. Ela parece que ela já nasceu com essa essência, né? Já nasceu com essa certeza toda. Ela sempre foi muito religiosa, também por conta da mãe, né? Que a mãe pedia muito ela para ter uma filha. E daí é emocionante isso, porque você pega uma criança, eu sou pai de uma menina, e minha filha com 9 anos falar que quer viver com monjas para virar freira ou algo do tipo, eu acho que eu recuaria. Eu falo, cara, 9 anos de idade, peraí. Mas é bonito ver essa decisão para uma jovem. E ela ficou 2 anos, né, no convento. Como ela foi aos 9 anos de idade, e lá ela sempre questionava as irmãs, né? E ela falava assim, até que é um lema dela: como pode alguém receber Jesus no seu coração e não morrer de amor? E foi justamente o milagre eucarístico que aconteceu com ela. Mais para frente a gente vai estar destrinchando essa história para aqueles que não conhecem. E interessante que eu quis trazer a história de Imelda, porque muitas pessoas desconhecem, né, a história, e como a gente vai aprender aqui hoje, que ela foi declarada pelo Papa Pio X como a padroeira das crianças que se preparam para a primeira comunhão. Lindo isso, né? E isso é muito lindo ver isso, e as crianças hoje nas catequeses, né? Eu não sei como que acontece a realidade de cada paróquia, mas é uma das histórias de santos que eu acho que vale muito a pena serem estudadas por eles. Eu lembro que quando eu era catequista, eu cheguei a contar aos meus catequizandos a história dela juntamente com São Tarcísio, porque eu pesquisava crianças santas para tentar trazer para eles uma realidade que tornasse uma vontade de querer a catequese, de querer aprender sobre Cristo verdadeiramente. E a história dela, de São Tarcísio, impactou. Eu lembro uma garotinha, só não perdão, porque eu não lembro o seu nome, mas eu lembro que uma garotinha chegou para mim e perguntou: tio, por que São Tarcísio morreu dessa forma e por que Imelda, ela amava Jesus a esse ponto de morrer? Então, busca curiosidade, né? Então, assim, catequistas que falam dela, pode ter certeza que... Porque é uma história que atravessa tempos, né? A gente pega ali, se eu não me engano, é 1300... Ela nasceu em 1322, né? Lá para 1333. Então, atravessou vários séculos. Então, é uma história que vale a pena ser recontada, principalmente nas catequeses, porque nossas crianças vão sentir essa curiosidade. A gente fala muito de São Tarcísio por conta dos coroinhas, mas Imelda, por ela ser, essa curiosidade que você trouxe, que é grandiosíssima, por ela ser padroeira da primeira comunhão, é muito grande, isso é muito forte, ainda mais se tratando de uma criança de 11 anos. Acredito que
seja tão honroso quanto São Tarcísio, que é padroeiro dos coroinhas. Inclusive nesse ano, no ano de 1910, porque ela foi beatificada no ano de 1826, né, pelo Papa Leão... Pio? Não, foi pelo Papa Leão XII, né, 1826, quando ela foi beatificada. E aí lá em 1910, quando o Papa Pio X, ele proclama ela como a padroeira das crianças que fazem a primeira comunhão, e nesse mesmo ano a igreja também autoriza as crianças com menos de 12 anos a se prepararem também para a primeira comunhão. Tenho certeza que ela estava intercedendo ali por esse momento. Com certeza, porque na época dela o que era mais almejava era isso, né? Receber Jesus na comunhão, mas não podia por conta da sua idade. E Santa Emeuda, ela foi uma oração, né? E ela foi uma graça alcançada pela intercessão da Virgem Maria, porque o sonho da mãe dela era ser mãe. Então ela pedia várias vezes, quando a mãe dela rezava o Santo Rosário, a mãe dela, Dona Castora, e ela sempre pedia para que ela pudesse ter o dom da maternidade. Então, quando ela fica grávida, ela toma Santa Emeuda nos braços e entrega à Virgem Maria: toma aqui a minha filha, porque ela é tua mãe, né? Então automaticamente ela também entrega Santa Emeuda a Deus. E olhando isso, eu lembro muito de uma frase do venerável Futon Shin. Ele diz que uma mulher, ao dar à luz, ela toma seu filho nos braços, olha para o céu e agradece a Deus por ter gerado uma vida. Mas uma mulher, ao dar à luz, ela toma seu filho nos braços e olha para baixo, porque o céu estava em seus braços, né? Então, ele está falando da Virgem Maria. Sim. Mas por que eu estou trazendo isso? Para fazer esse paralelo, né? Porque quando Dona Castora, ela teve Santa Emeuda, ela tomou sua filha nos braços, agradeceu a Deus, agradeceu a Virgem Maria pela graça, né? E entrega a sua filha. Sim. E interessante a gente até repetir a frase que ela fala sobre a Eucaristia, né? Como pode uma pessoa receber Cristo e não morrer de amor? E é interessante isso, porque as crianças, quando... eu acredito que as crianças lá no século... lá no ano de 1891, estou com a minha colinha aqui, 1891, quando as crianças começaram a comungar, eu acredito que elas se perguntavam, né? O que é se morrer de amor? Eu quero entender o porquê que eu preciso morrer de amor. E é interessante porque quando eu fazia a minha pesquisa, acho que essa foi uma das poucas frases que tem na história dela, porque a história dela é bem curtinha, como a vida dela, mas de grande ensinamento. E é interessante porque quando eu estava pesquisando, e me veio essa frase até mim, e veio um questionamento logo embaixo, e está escrito aqui: como pode alguém morrer de amor? Este alguém é Cristo. Então, assim, a própria frase nos traz essa reflexão. Jesus, ele morreu até mesmo sem me conhecer. E logo em sequência, uma pessoa comentou assim: imagina para uma mãe ver um filho morrendo. Agora imagina para um filho ver todos aqueles que ele o ama o matando. É tão duro quanto. Então, assim, eu acredito que ela entendeu ao ponto de repetir essa frase, que é lindamente dita: como pode alguém receber a Eucaristia e não morrer de amor? Ela tinha isso muito bem formado no seu coração. Para quem acompanhou a temporada passada, né, o Daniel, ele falava justamente de uma frase do Frei Oslan, que o Frei Oslan disse uma vez numa Santa Missa, né? E você falando aqui, eu recordei disso, que o amor, ele não é um sentimento, não é uma amor emoção. não é uma emoção, o amor é uma pessoa. Jesus. O amor é Jesus, né? O amor tudo suporta, né? O amor cura, é um amor que nos liberta, que nos perdoa, e é um amor que nos salva. Sim. E graças a Deus por esse amor. Com certeza. Graças a Deus, porque assim,
Eu particularmente não sei se eu viveria sem esse amor. Eu não sei se eu chegar. Eu tenho certeza que eu não chegaria até aqui sem esse amor. Pela misericórdia de Deus, não só lá atrás, no ano 33, mas pela misericórdia de Deus até hoje com a gente. Porque assim, imagina você ser Deus, se fazer carne no meio dos pobres, andar com gente que ninguém quer andar, e fazer coisas extraordinárias para provar que todo mundo é capaz de fazer também. E se isso não é amor, irmão, o que é isso? E Milda, ela entendeu muito bem isso. Ela entendeu o que era de fato esse amor. Ela entendeu o que era ali Jesus na Eucaristia. E sabendo disso, ela entendia também que ela é esse templo, né? Esse templo de Deus, porque nós somos portadores de Deus. E o que as pessoas hoje precisam entender é essa dinâmica que, da mesma forma com que nós nos alimentamos todos os dias, o nosso corpo físico ele precisa do alimento para que possa se manter de pé, a nossa alma, né? O nosso espírito ele também precisa desse alimento. Sim. E esse alimento que a gente só vai encontrar aonde? Na Eucaristia. É através da oração, é através da busca dessa intimidade todos os dias com o sagrado. E algo que a gente precisa entender é que nós somos esse templo do Espírito Santo. E sendo templos do Espírito Santo, nós temos que ter cuidado com tudo que nós fazemos, com tudo que nós falamos. Por exemplo, você mente na frente do sacrário? Não. Não. Você xinga na frente do sacrário? Não. Não, né? Você acessa sites pornográficos, você briga na frente do sacrário? Não. Por quê? Porque ali é o quê? É a casa de Deus. Sim. É um lugar santo, né? E aí vale a pena a gente pensar, e a minha casa é de quem? A sua casa é de quem? Quem eu levo pra dentro da minha casa? Né? Por que a gente briga dentro da nossa casa? Exatamente. Por que a gente xinga? Por que a gente faz tantas coisas indesejáveis para nossa casa? Eu trouxe uma frase, porque quando Imelda fala, né? Como pode alguém receber Jesus no seu coração e não morrer de amor? Para que nós possamos receber Jesus, nós temos que estar em estado de graça, né? E aqui fica essa frase do Santo Curadás como uma reflexão, porque ele dizia assim, que como pode uma pessoa sorrir estando em pecado, né? Então essas duas frases vêm de contraponto assim para nos fazer refletir. Demais. Como eu posso sorrir estando em pecado? E como receber Jesus no meu coração e não morrer de amor, né? São dois paralelos, são dois opostos, mas que se unem num único propósito, fazer com que nós possamos amar cada vez mais Jesus Cristo e para que a gente possa, da melhor forma, viver a nossa fé. Quando eu tava noivo, eu já morava com a minha esposa hoje. E daí a gente ia pra missa e eu falava pra ela, cara, eu tenho inveja do pessoal levantando pra ir comungar. Eu não quero mais vir pra missa não, porque eu acho que eu não sou digno nem de estar presente. Até mesmo a confissão, eu tinha inveja do povo confessando, porque eu queria confessar. Entender esse processo e entender que a gente precisou passar por tudo isso fez parte da gente, dá valor hoje. Dificilmente a gente vai para uma Santa Missa sem poder comungar, porque a gente faz questão de comungar sempre. Acho que desde quando a gente casou, eu me recordo poucas vezes que a gente não levantou para comungar, porque depois que você perde, você começa a dar valor de fato. Sim. E daí, quando você trouxe a sua história lá no início do podcast, eu trouxe essa memória. E eu tô dizendo isso porque eu gostaria muito de sentir que as outras pessoas também pudessem dar esse devido valor.
entender o motivo, porque às vezes as pessoas que comungam com as mãos ficam caçando as migalhas do restante ali, se vê se sobrou algo. O porquê que as pessoas se ajoelham e ficam horas ali ajoelhadas. E se o padre deixar, vai embora, vai até amanhã. Por que desse amor? E é esse o nosso propósito. Nós que somos evangelizadores da palavra de Deus, nós temos esse objetivo, de entregar para todos aqueles que ainda não conhecem esse verdadeiro amor. Por mais que a gente tenha sentido ainda frações desse amor, porque eu tenho certeza, meu irmão, que se a gente sentir pelo menos 1% do amor de Deus, sabe? A gente explode de amor, assim, porque é muito amor. Tem uma história que o serafim mais próximo de Deus, ele cobre uma das asas com o rosto, né? Porque se ele vê a grandiosidade que é Deus, ele morre. Eu acredito que o amor de Deus é a mesma coisa, que se a gente sente 1% do amor de Deus, a gente explode. E é esse amor que a gente tem que buscar, é morrer de amor. É transformar esse amor em ações. É transformar esse amor em ajuda. É transformar esse amor em cuidado, em carinho. E é difícil. Exatamente o que a história que você contou. Dentro da nossa casa, às vezes a gente traz palavrões, traz brigas com os nossos filhos, briga com a nossa esposa. Por conta da louça, por conta disso, por conta que a casa tá suja. E às vezes a gente não se remete a nós mesmos. O porquê que eu vou fazer isso dentro da minha casa? E é muito bonita essa reflexão, até mesmo no pecado. Como é que eu vou sorrir sendo que eu estou em pecado? A vida tinha que ser cinza. A pessoa em pecado, ela tinha que enxergar tudo cinza. Porque essa é a reflexão que eu tenho. Cara, faz muito sentido a gente não querer sorrir quando a gente está em pecado. Porque o que me traz felicidade está distante. O pecado me distanciou. E o pecado foi eu quem procurei. Foi eu quem caí. Então, é como a acolhida daquele pai, né? Na volta do filho pródigo. Porque quando ele volta, é a acolhida de Jesus igualmente. Quando a gente volta, quando a gente levanta pra... Eu lembro que a primeira vez que a gente foi na missa, depois do nosso casamento, que foi na missa dominical, assim... Acho que eu explodi de amor ali, porque eu tava tão satisfeito, eu tava tão feliz. É minha vez, agora é minha vez, agora eu posso. E acho que até hoje eu não me acostumei, sabe? Até hoje, fazem o quê? Quanto tempo que a gente tá casado? 5 meses? Amanhã fazem 5 meses. Depois de amanhã fazem 5 meses. Festa de aniversário de casamento aqui no podcast. tá chegando. Eu sou ruim de datas, ela também. A gente faz assim, mas tem 4 meses, né? Temos 4 meses de casado. E assim, são 4 meses de felicidade pura. Porque a gente passou mais de ano, né? Foi 1 ano e meio, mais ou menos, aí morando juntos. Então 1 ano e meio sem comungar. Às vezes a gente faltava a missa ao domingo por não querer ver as pessoas indo comungar e a gente não poder, cara. Eu lembro, assim, naqueles 4 anos, né, como eu havia falado no início, e eu sempre fazia comunhão espiritual. E a história de Meuda, ela vem até nos ensinar isso, né? Então, assim, para todas aquelas pessoas que, de repente, por algum impedimento, você não possa receber, né, Jesus em espécie, mas... E Meuda, ela também não tinha recebido ainda, né? Então ela fazia o que? Ela fazia sua comunhão espiritual. Sim. E aí nisso vem nos ensinar que Deus, ele escuta a nossa oração quando essa oração ela é sincera, do coração, sabe? Que foi o que aconteceu com ela, porque um dia, numa Santa Missa, ela, ao ver as irmãs comungarem, e ela sentindo esse desejo e não podendo, ela rezou assim, né? Meu Jesus, dizem-me que por eu ainda ser criança, eu não posso comungar. Mas o Senhor mesmo disse um dia, deixai as criancinhas virem a mim. Então por isso eu te peço, vinde a mim, Senhor. Então essa foi a oração dela. Sim. E Deus escutou, Deus honrou a oração. Então, para que as pessoas que talvez se acham menos indignas, que não podem comungar em espécie,
se a tua oração realmente é sincera, Deus vai escutar e Deus vai te visitar como fez com ela. Porque nesse mesmo dia, quando terminou a missa, uma hóstia, ela flutuou, saiu da âmbula e por onde ela passava ia deixando rastros de luz. E ela parou em cima da cabeça de Imelda. E aí uma das irmãs, ao ver, chamou o sacerdote. E o sacerdote, já por conhecer a história dela, ele entendeu que aquilo era a vontade de Deus, que ela fizesse a primeira comunhão dela ali. Então ele pega a hóstia, né, consagrada, entrega. Imelda faz a sua primeira comunhão e se coloca em ação de graças. E passou-se horas e horas e Imelda ali naquela ação de graças, porque eu fico tentando imaginar o que ela sentiu naquele momento, sabe? E então, passados-se horas, a irmã vem para chamar ela. Provavelmente seria alguma refeição ou alguma coisa assim, ou por ela ter passado várias horas. E quando ela toca, Imelda cai no colo com um semblante de sorriso, de felicidade, mas ela já estava morta, né? E ela morreu de amor e de felicidade por receber Jesus. E quando você estava falando, e dava até assim para ver como isso também te machucava, como me machucava também, os seus olhos cheios enchiam de lágrimas, né? Porque algo que é a primeira vez que eu tô contando isso, mas desde o período da pandemia, nas minhas no meu momento de intimidade, na minha comunhão, eu sempre tenho feito a comunhão por todas as pessoas que não podem comungar. Porque eu entendi aquilo que nós rezamos quando nós estamos diante do Santíssimo Sacramento do altar. Porque nós rezamos: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não vos amam. Então, eu comungo, eu amo e eu peço perdão por todos aqueles que não façam assim com Deus, porque hoje eu posso falar para você também que eu entendi o amor, e eu consegui entender o amor e o amor de Deus por mim, não só porque Ele se entregou numa cruz por mim, mas porque um dia, para que eu pudesse estar aqui, eu consegui olhar nos olhos da minha esposa e através do perdão dela eu consegui ver Deus manifestado nos olhos, na face dela, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Sim. Né? Então eu consegui entender o amor. Então, por isso que eu falo assim, eu sou devoto da minha esposa, porque, lógico, Deus sendo Deus, Ele faz o impossível. Mas através do perdão da minha esposa e a misericórdia de Deus manifestada nela, ela me resgatou. E Deus me trouxe de volta e me colocou no lugar onde eu estou, que é de servo fiel e escravo da Imaculada. Amém. E é importante dizer isso, somos escravos da Imaculada, porque ela nos ensina e ela nos protege e ela nos guia, né? Nessa mesma sala onde a gente tá aqui, o Frei Jorge junto com o Hélio estava gravando sobre a Imaculada mais cedo, e eles falavam exatamente isso. Eu preciso ser devoto da Imaculada, não porque eu queira ou algo do tipo, é porque eu tenho essa necessidade de ser devoto de alguém que me guarde, de alguém que me protege e de alguém que interceda verdadeiramente por mim. E da forma que a gente até conversava nos bastidores, né? Que o Frei Oslan falava na missa ontem. Deus quer te amar, Deus quer você do seu lado ali, quer você grudadinho com Ele. Mas depende muito de você, depende muito de mim, do meu agir. Porque aqui dentro da igreja, aqui dentro do ambiente da igreja, nós somos muito amplos, muito abertos, muito queridos, né? Mas no mundo real, lá fora, a gente não pode ser deixado consumir pelo dia a dia. A gente tem que consumir o dia com a palavra de Deus. A gente tem que consumir com as coisas de Deus. Porque se você abre hoje, eu tenho acesso à internet, o computador, o notebook, no mesmo segundo que ele te leva para o céu, ele te leva para o inferno. Então vai depender muito do que você quer. O que verdadeiramente você quer? Você às vezes vai cair em decisões assim: eu vejo ou não vejo? Eu abro isso daqui ou não abro? Porque
não deixeis cair em tentação, né? E livrai-nos do mal. Então, uma criança de 11 anos, né? Que faleceu com 11 anos. Uma criança de 11 anos consegue nos ensinar. Uma criança de 14, no caso de São Tarcísio, consegue nos ensinar. E o que fica para a gente ensinar? E o que a história mostra que a gente pode ensinar? A mim, que sou formado pela Escola de Evangelização, eu tenho que pregar o Evangelho. Esse é meu ID. Isso aqui que eu estou fazendo é só a forma que eu encontrei de evangelizar onde eu não consiga. Igual eu gravava com o Bruninho da Mel e a gente falava, né? Tem a música chamada Almas Missionárias, né? Leva-me aonde os homens necessitam. Então, essa é a minha vontade. Chegar onde os homens necessitem da palavra de Deus. Essa necessidade de evangelizar parte de mim, mas porque verdadeiramente Cristo está no meu coração. Então eu creio que verdadeiramente hoje, nessa comunhão, eu faço por essas almas também. Eu faço por almas que necessitam de Deus. Eu sempre coloco: Senhor, proteja minha família e aqueles que não podem te conhecer, porque eu tenho que chegar lá, e proteja eles até eu chegar lá. Nós temos que ser exemplos, né? A gente tem que ser exemplo não só dentro de casa, mas exemplo dentro da igreja também, né? Eu até falava, acho que na semana passada, eu estava em alguma missão em algum lugar e eu queria até mandar um abraço para uma jovem, a Evelyn, filha da tia Érica, do tio Marcos, né? As meninas que tem lá um grupo também, que elas dizem assim, onde o tio Jorge chega e elas gostam de estar e elas se espelham muito assim em mim, e eu fico muito grato, eu fico muito... É gratidão, sabe? Sim. Mesmo assim, o sentimento é de gratidão. Porque hoje eu prefiro ser esse exemplo para as meninas do que outros exemplos que tem por aí afora, né? Não vale a pena a gente até citar, porque hoje o que mais a gente vai ver por aí são maus exemplos. Verdade. Então a gente ser esse exemplo de amor, né? E nada mais, nada menos manifestar esse amor cumprindo aquilo que Deus nos deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e também amar uns aos outros, amar o teu próximo, né? Como eu posso dizer que eu amo um Deus que eu não vejo se eu amo... Não, são palavras até de São Francisco de Assis, né? Como que eu posso dizer que amo... Como é que é, cara? Fugiu. Como eu posso dizer que eu amo o irmão que eu vejo... Como eu posso dizer que eu amo um Deus que eu não vejo e não amar um irmão que vejo? Que vejo, né? Justamente isso, né? É exatamente isso. Então eu preciso compreender. Fica meio contraditório, né? Porque o amor de Deus, ele tem que nos unir a esse ponto de amar. Isso. E entender esse amor também é muito importante, sabia? Porque quem me ensinou esse tipo de amor foi o Frei Marcos. Porque eu achava que eu tinha que amar meu irmão igual eu amo minha mãe, intensamente, e que é minha vida. Eu tenho que respeitar. Esse já é o primeiro amor. Eu tenho que cuidar. Esse também é o primeiro amor. E eu tenho que zelar. Eu não posso querer matá-lo, eu não posso querer o mal dele, eu não posso desejar a morte de um irmão, eu não posso desejar que ele tenha tudo de ruim. O amor que Deus nos pede é o que? É um amor de compaixão, é um amor de sabedoria, de cuidado, de perguntar como é que tá a casa do nosso irmão, como é que nosso irmão, se ele tem comida. Então tudo isso faz parte do amor de Deus, engloba o amor de Deus. E as pessoas às vezes têm muita dificuldade em entender qual o amor que Deus pede. O amor que Deus pede é esse amor de convivência, é esse amor da gente poder olhar nos olhos do outro e saber que os outros também têm sentimento, que também tem que ter esse cuidado com eles. Não é porque você não gosta de fulano ou de ciclano que você tem que querer que ele morra ou algo do tipo. O Frei Altair sentou onde você está aí, no podcast dele, e ele falava exatamente da freira que não gostava da Santa Terezinha. E elas não se batiam.
E mesmo assim, Santa Teresinha passava por ela no convento, sorrindo e perguntando se ela estava bem. Porque Santa Teresinha se obrigou a gostar dela. Por mais que ela não gostasse, ela falava em cartas que é difícil gostar de ti. Mas mesmo assim ela sorria, porque é o amor que ela quis explicar. Então é esse amor que a gente tem que ter, essa compaixão, esse respeito, esse carinho. E é muito bonito isso. Que ela realmente compreendeu, né? Sim. O que é o amor de fato. E uma das vezes que eu tive uma experiência muito grande do amor de Deus foi um retiro para dependentes químicos que eu preguei em Padre Bernardo, né? E lá foi um retiro da Pastoral da Sobriedade. Eram mais ou menos 150, 250 dependentes químicos com as suas famílias. Então, assim, era muita gente. E eu recebi uma lembrança. E através dessa lembrança eu consegui sentir o amor de Deus, né? E essa lembrança dizia assim: me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso de ti, né? Forte. Então, assim, Deus nos ama com esse amor incondicional, esse amor ágape, né? E é o que nós também somos chamados a levar para as pessoas, esse amor. E Deus nos convida diariamente a ser apresentado a esse amor também. Nunca é tarde. Nunca é tarde. É tarde. Por mais que você ache assim, tem gente que tá na caminhada aí já há 10 anos, tem gente que já tá na minha frente há 1 milhão de tempo, o que eu vou fazer lá? Esse povo já tem um grupo deles fechado ali, o que eu vou... Vá. Eu falo isso por experiência própria. Às vezes eu me fechava muito de não ir em certos lugares ou certo encontro, porque eu falava, isso não é pra mim. Mas se Deus coloca no seu coração pelo menos uma mini vontade de ir, é porque é. Deus, ele tem pressa da nossa alma. A gente não tem noção do que vai acontecer amanhã. A gente imagina ou cogita as coisas que podem acontecer, mas verdadeiramente a gente não sabe. Então essa pressa de Deus para que a gente possa evangelizar é a pressa de uma garotinha de 11 anos que ela tinha para comungar. Essa pressa que eu tenho de poder falar para você que Deus te ama. Que eu não sei nem o porquê que você tá assistindo esse vídeo. Eu não sei se você é meu amigo, eu não sei se eu te mandei esse link. Eu não sei se você veio pesquisar sobre essa santa. Eu não sei o que te trouxe aqui. Mas que Deus verdadeiramente possa estar na tua casa agora, nesse momento. Que verdadeiramente Ele possa te guiar. Que Ele possa te buscar lá no fundo do poço e te revigorar, como Ele fez comigo um dia. E como você fala dessa brevidade, né? É isso também que a história da Santa Imelda nos ensina, porque ela nos ensina que uma vida, mesmo que breve, né, mas dedicada à oração e adoração, nós podemos alcançar a graça de uma morte santa e um lugar no céu. Amém. E tem uma frase de São João Maria Vianney que diz assim, que cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor no coração do ser humano. Isso é muito lindo. Imagina quantos amores, hein? Quantos? Imagina quantos. Imagina numa missa. Se todo mundo entendesse verdadeiramente que cada hóstia é para ser consumida com amor, o que seria do mundo? Tem um livro. Eu não sou muito de ler livros, não. Inclusive, a gente conversava isso ontem. Mas tem um livro que eu li. E ele falava sobre essa relação entre o homem fiel da igreja e o homem do mundo. E dizia exatamente assim: se verdadeiramente cada homem da igreja vivesse o que era pregado, o que é pregado dentro da igreja durante um dia, verdadeiramente, se você viver o que é pregado dentro da igreja, o mundo muda para as próximas 10 gerações. Se cada um de nós vivermos o que é pregado pelo menos um dia, ele não está pedindo assim, vocês vão viver, não, ele está pedindo um dia, as próximas 10 gerações seriam modificadas por conta de um dia. Imagina uma vida. Imagina o que a gente não é capaz de fazer. Jorge, muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo pelo seu sim,
3 vezes já pelo seu sim. Já pode pedir música. Já pode pedir música. Ano que vem você pede música. Amém, ó. Já tem meu sim. Amém. Meu irmão, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Salve Maria. Tá? Queria deixar aqui para todos vocês, pra gente encerrar, né, sobre a história de Santa Emeuda também, aquilo que ela vem nos ensinar para que nós possamos ganhar o reino dos céus. Nós precisamos nos assemelhar às crianças, aos pequeninos, a pureza, o amor, a simplicidade, né? E algo que é bíblico também, porque o próprio Jesus nos fala lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, do versículo 14. E acho que é muito pertinente, como nós estamos num podcast que nós falamos de santos, e nós precisamos entender verdadeiramente o que é essa busca da santidade, o que é ser santo. E com a história hoje de Santa Emeuda, né, eu me deparei com essa frase de São Cipriano de Cartago. E ele conviveu numa época que foi no ano de 258, quando ainda os cristãos eram perseguidos pelos romanos. E ele diz assim: os fiéis bebem diariamente do cálice do Senhor, para que possam também eles derramar o seu sangue por Cristo. Né? Então isso é buscar a santidade. Nós nos alimentamos de Deus para também derramar o nosso próprio sangue, a nossa vida, né? Em prol daquilo que é sagrado, daquilo que é eterno. E quantos mártires, né? Não perderam a vida para defender Cristo. Acho que o maior deles, assim, um dos principais, se não for o maior, Pedro, quando vai morrer, que eles falam: apenas negue Jesus, você vai sobreviver. Falou: não. Aí eles trazem a cruz e Pedro fala: eu não sou digno de morrer igual meu Senhor. Virem a cruz de cabeça para baixo. E em respeito a Pedro, eles viram. Tem tantos outros. Outro dia a gente estava falando sobre Sanches, um garotinho no México, que ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. E eles falam: negue Jesus, e ele: Pai Nosso, e morre. Santa Maria Gorete, também ainda nova, né? Por negar o pecado mesmo, né? Não querer pecar ali contra a sua castidade, também foi morta, né? Então, você que tem 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, tantos e tantos santos também, nas nossas idades, vem nos ensinar que é possível a santidade independente de idade. Basta uma coisa que foi falada aqui já no início: decisão. A decisão. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Amém, meu irmão. Salve Maria. Pessoal, fiquem com Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar cada um de vocês. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais. Vou deixar a rede social do Jorge aqui embaixo também. Acompanhe ele lá. Muito obrigado. Salve Maria. Até a próxima. Salve Maria.